Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse domingo, 16 de fevereiro, agora na Espanha, 11 horas e 31 minutos, no Brasil, 7h31 da manhã. Gente, a BTC conseguiu desenhar uma reguinha mais estreita que a nossa banda de volatilidade de ontem. Vocês vejam que a gente ficou basicamente num range entre 97 mil e chegou a bater 97.308, depois tentou avançar para 97.800, não conseguimos. Ontem a máxima se aproximou ali de 97.852, chegou a bater 97.865 e a mínima ficou em 97.028. Hoje a máxima não consegue avançar para cima de 97.500, a mínima chegou a bater 97.100. Ou seja, a gente está num range mais estreito que o range de volatilidade de ontem. Isso aqui sim é um grande silêncio que precede um mega esporro. No diário, a gente segue acumulando na altura logo abaixo da mediana do canal de Keltner, ali tentando namorar a base da nuvem. No 6 horas a gente segue acumulando na altura da VWAP mensal. Gente, tem um gráfico para cá. Agora eu vou falar para os minerais que acham que esse ciclo já desenhou topo para a BTC ou para as altcoins. Tem um gráfico muito interessante que mede a correlação entre a expansão do M2 global, que é o Money Measure, basicamente mede a impressão de riqueza por estados soberanos, e a performance do Bitcoin. Gente, as pessoas não estão falando disso. É inacreditável, porque desde 2012, os picos de alta e picos de baixa do preço do Bitcoin, cíclicos, né? Os all-time highs cíclicos. Então, a gente desenhou uma máxima histórica para o Bitcoin lá em 2017, 2018 em 20 mil. Depois o Bitcoin caiu chegou a fazer um fundo ali em 3 mil e pouco. Depois avançou para 64, 69 no ciclo de 2020 e 2021. Enfim, a gente fez um fundo depois do ciclo de 2021 em 15 mil e tal. Agora a BTC está a 97 mil e pouquinho. Mas desde 2012, os picos de altas e baixas do Bitcoin coincidiram com as altas e baixas do crescimento do M2 global. Porém, agora, neste ciclo, o Bitcoin está a 95. Quanto é que está o Bitcoin agora? 97.291. Enquanto o M2 global está basicamente no seu fundo, está num nível que historicamente seria o fundo do bear market para o Bitcoin. Só que a gente sabe que o M2 global está em vias de se expandir de forma insana. Não só porque o desenho geopolítico do mundo se alterou bruscamente, os Estados Unidos estão abandonando a Europa, que vai ter que refazer a sua defesa, e isso só é possível aumentando absurdamente o endividamento. O próprio americano entrou numa espiral da morte em termos de endividamento, está indo para 37, facilmente até meados do mandato do Donald Trump. A dívida pública soberana americana já estará namorando os 50 trilhões facilmente. Eu digo facilmente, porque ninguém consegue pagar 3 bilhões de dólares com B de bola por dia em juros da dívida e basicamente ter uma dívida que transpassou o PIB e o PIB não sai de 20 e poucos tri e a dívida está indo para 50 trilhões. Ou seja, os americanos estão numa espiral da morte e eles só vão conseguir fazer isso porque a dívida nunca vai ser paga, gente, mas os juros têm que ser pagos. É isso que vocês precisam entender. A dívida americana que está indo, tá a 30, enquanto eu vos falo agora, está a 37 trilhões. O PIB estagnou lá em 20 e poucos tri. Mesmo em termos nominais, a dívida cresce numa velocidade muito mais insana que o PIB. Só que para pagar toda essa montanha de juros, porque a dívida nunca vai ser paga, Europa e Estados Unidos principalmente, eles vão ter que expandir o seu M2 global, os respectivos money measures, que por sua vez vai expandir o M2 global. Só que historicamente, esse patamar do M2 deveria coincidir com um fundo para o Bitcoin. Só que o M2 global está em vias de explodir para patamares insanos. Então eu não me assustaria, eu vou repetir, eu não me assustaria se ainda nesse ciclo
o Bitcoin avançasse ou namorasse algo acima de 500 mil dólares. Eu sei que vai ter muito hahaha, kkk, mas esse gráfico diz muito mais sobre porque a principal força motora de expansão do Bitcoin é o M2, é a expansão da riqueza impressa por estados soberanos. E não há outro jeito para a Europa e para os Estados Unidos, principalmente para a Europa, que agora está sendo abandonada pelos Estados Unidos. Inclusive, eu vou até falar dos fatos, analistas estão, depois da visita do J.D. Vance à Alemanha anteontem, e as falas dele, os europeus estão desconfiados, já vou falar dos fatos, que os americanos, na verdade, eles estão desconfiados que o americano esteja talvez se alinhando a Moscou. Isso é muito grave. Isso vai promover uma corrida armamentista na Europa sem precedentes desde a Segunda Guerra Mundial. Aqui no gráfico diário, a Nvidia já avançou para cima da mediana do canal de Keltner, só vai parar em 150, vai buscar esses cumes aqui em 153 e 152. A BTC, ela guarda uma relação movimentacional de simbiose com a Nvidia, porque a Nvidia virou um índice, não é só uma ação, porque ela já valeu mais de 4 tri, agora está em 3 pontos, o market cap da Nvidia está um pouco acima de 3 trilhões. A Nvidia, muito mais do que uma mera ação, ela virou um índice que mede o interesse global por forças computacionais centralizadas, né? por demandas em data centers e clouds ultrapoderosas. Ainda mais com a corrida maluca da AI. E a BTC se transformou num grande índice que mede o interesse global por forças computacionais descentralizadas. E essa relação de simbiose entre uma e outra guarda um delay de 3 ou 4 pregões no máximo. E como a Nvidia está horrorizando em termos de ímpeto comprador, a BTC vai chegar um pouquinho atrasada, mas vai buscar 108, 109 mil dólares, talvez nessa semana ainda. Por isso que eu falo para aqueles que não sabem o que comprar, não sabem como se expor, não sabem como diversificar o próprio patrimônio cripto, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo, subdivididas em 3 níveis de agressividade: conservador, moderado, agressivo. E em cada nível eu subdivido nos melhores nichos setoriais que vão performar neste ciclo. E o bilionário Paul Tudor Jones comprou 445 milhões de dólares em cotas do EBIT da BlackRock, que é o ETF de BTC no mercado à vista, porque, segundo ele, não há solução para os Estados Unidos. Guardar dinheiro nos Estados Unidos é a certeza de uma perda fixa. Todos os caminhos nos levam à inflação. Ele diz que está comprando muito ouro e Bitcoin, e as commodities também estão num preço ridiculamente subvalorizados pelo fato de que a demanda por energia vai explodir. Segundo o Paul Tudor Jones, quem compra títulos vai perder, quem compra 90% das ações vai perder. Segundo ele, poucas ações vão conseguir performar melhor que a própria expansão do M2, nas palavras dele. Segundo ele, não estar exposto ao Bitcoin é ter a certeza de uma perda fixa. É a teoria lá dos juros negativos de von Mises. Basicamente, o Estado a principal força de expropriação do Estado nunca foi a carga tributária e nunca vai ser. As pessoas acham que o Estado brasileiro se financia com a arrecadação tributária lá da Receita Federal do Brasil. Negativo. A grande força de expropriação do Estado não são os impostos. A grande força de expropriação dos estados soberanos é a capacidade de imprimir moeda. E via inflação, o Estado expropria o seu patrimônio sem você sequer perceber. Por isso que os imóveis, há muito tempo, são um bom investimento. Não se comparam nem de longe com o Bitcoin, que performa muito melhor, porque os imóveis, eles ficam imunes a
impressão desenfreada de riqueza por estados soberanos, mas de alguma maneira os imóveis também financiam o Estado, porque eles pagam impostos, o imposto sobre a propriedade imobiliária, ele existe em praticamente todos os países. Mas enfim, o fato é que o Paul Tudor Jones disse que o 3% é o novo o 3% é o novo 2%, ou seja, a meta de 2%, os analistas nem falam mais em alcançar a meta de 2%, todo mundo só fala que um pouquinho acima de 2 está bom, e num futuro muito próximo, o 4% vai ser o novo 3%, ou seja, o americano tá numa espiral da morte em relação à inflação, e o mundo todo vai acabar entrando numa espiral, porque o americano também está entrando. E projetos de criação de reservas de criptomoedas se acumulam nos estados norte-americanos, já é o 24º estado norte-americano a propor um projeto de lei para criar uma reserva estadual soberana de Bitcoin. Basicamente, gente, quando começa assim, a Carolina do Norte foi o último projeto a apresentar um projeto de lei, foi o último estado da Federação Americana a apresentar um projeto de lei nesse sentido. Quando começa assim é porque vai acabar saindo um projeto de lei em nível federal para criar uma reserva soberana de BTC em favor do estado norte-americano, que é o que o Donald Trump quer. Então não tem mais jeito, a pasta já saiu do tubo e golpistas se passam pelo primeiro-ministro das Bermudas e promovem um token falso. A exemplo do que aconteceu com a confusão lá do Javier Milei, que promoveu o token Libra lá, que gerou uma infinidade de Libras fake nas redes. Depois ele disse o que disse, tirou a promoção, mas enfim, alguns ganharam milhões com aquele token promovido pelo Milei. E na seara geopolítica e finanças internacionais, Donald Trump abala o Departamento de Justiça e promotores pedem a saída, promotores ilustres, como a promotora Danielle Sasson, que estava investigando o prefeito de Nova York por corrupção, renunciou. Ela foi escolhida para liderar o gabinete da Promotoria Federal de Manhattan. Ela renunciou e não deu cumprimento a uma ordem que teria vindo do primeiro escalão lá do presidente Donald Trump para arquivar um caso de corrupção criminal contra o prefeito de Nova York, o democrata Eric Adams. Segundo os assessores do Trump, eles não ordenaram pessoalmente que as acusações fossem retiradas, mas eles criaram as condições para que a promotora não pudesse mais trabalhar. O departamento ordenou que o caso fosse arquivado, citando a proximidade com as eleições para prefeito da cidade e dizendo que processar esse prefeito democrata de Nova York poderia intervir na capacidade da administração federal de reprimir a imigração, que teria encontrado ali um apoio do prefeito Adams. Enfim, tá tudo uma grande confusão. É a primeira vez que um presidente norte-americano interfere dessa maneira em instituições até centenárias. Agora, a investida do Trump não é só contra os promotores do Departamento de Justiça. Aqueles que patrocinaram aquela busca e apreensão em Mar-a-Lago, em que aquela visão bizarra dos agentes do FBI saindo lá do closet da Melania, aqueles estão todos fora. Eles nem esperaram as demissões e estão todos fora. E quem participou, os agentes do FBI que participaram da investigação de 8 de janeiro, do Capitólio, também estão todos sendo perseguidos. O Donald Trump está sendo acusado pela mídia, né, de interferir em instituições centenárias norte-americanas, e que esse poderia ser o novo normal, ou seja, instituições serem usadas a partir de agora como armas políticas de vingança. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E o Putin há muito tempo queria mais poder na Europa. Isso que eu estava falando no vídeo da expansão do M2. E agora, depois das falas de J.D. Vance e do secretário de defesa norte-americano, que é como se fosse o ministro da defesa americano, Pete Hegseth, eles estariam alimentando preocupações dentro da Europa de que os Estados Unidos estão se afastando da Europa para se alinhar a Moscou. Segundo essa reportagem, os Estados Unidos, depois do pós-guerra, em que os Estados Unidos reconstruíram a Europa com o Plano Marshall,
Agora os Estados Unidos, eles estariam alimentando um sonho antigo de expansão territorial norte-americana. Então, toda essa suposta bravata do Trump de invadir a Groenlândia, de tratar o Justin Trudeau lá do Canadá como governador, não é a primeira vez que o Trump chama o Trudeau do Canadá de governador. O Trudeau falou que não vai mais aceitar ser tratado como governador. Ele é um chefe de Estado. O Canadá, segundo o Trudeau, tem a soberania dele inegociável. E toda vez que o Trump fala do Trudeau, ele fala meu governador, dizendo que o Canadá é o 51º estado norte-americano. Segundo a Europa, agora o Vance transmitiu uma mensagem muito assustadora para a Europa. O inimigo que a Europa vê na Rússia ou na China, principalmente na Rússia, na verdade pode se transformar um novo amigo dos Estados Unidos. Por que a Europa está basicamente pontuando esse aspecto? Porque esse tratado de paz costurado com a Ucrânia vai deixar os três lá do Báltico numa situação que é Letônia, Lituânia e Estônia, numa situação completamente vulnerável. A Polônia não quis aceitar o uso do seu território pela OTAN ocidental sem o apoio incondicional dos Estados Unidos, porque a Polônia, ela historicamente conhece como funciona o Kremlin. A Polônia sabe que esse tratado de paz que vai ser assinado com uma faca no pescoço pelo Zelensky, vai deixar Polônia, Lituânia, Estônia e Letônia na linha de frente. Porque isso que aquele enclave de Kaliningrado que fica entre a Lituânia, o Kaliningrado é um território russo que fica fora do território ordinário da Rússia e fica ali no litoral do Báltico. A Kaliningrado fica embaixo da Lituânia e um pouco acima embaixo da Lituânia e um pouco acima da Polônia. Kaliningrado tem uma força naval expressiva. Kaliningrado basicamente faz fronteira com a Polônia e com a Lituânia. A inteligência polonesa percebeu uma grande movimentação nos últimos dias ali em Kaliningrado. Esses ataques a um cabo submarino de internet que ligava a Finlândia à Alemanha teve relação com movimentações de forças navais de Kaliningrado. Ou seja, a Polônia sabe que a Rússia está se movimentando em algum sentido. E ali, para os poloneses aceitarem que a OTAN use o seu território, eles precisariam sim de um apoio incondicional dos americanos. Com os americanos pulando fora, os gastos da OTAN, principalmente da OTAN, dos países que integram a OTAN no extremo leste, que são os três do Báltico e a Polônia, vão explodir. Ou seja, gente, eu volto àquele gráfico que eu estava reportando agora no começo do vídeo. O M2 global, a começar pelo americano, que está numa espiral da morte, e pelos gastos de defesa europeus, vai explodir. Eu não me assustaria se, depois dessa visita do J.D. Vance, que ele disse claro, com todas as palavras, a OTAN, como a gente conhece hoje, não vai mais existir. Os Estados Unidos estão abandonando a Europa. Basicamente, o que o J.D. Vance disse é o que o Donald Trump ainda não disse claramente para os líderes europeus. É muitíssimo provável que os Estados Unidos desembarquem da OTAN, como a gente conhece hoje, deixe a Europa a Deus dará, e o Putin, em menos de 5 anos, vai reagrupar suas forças e vai partir para outra campanha expansionista no leste europeu. E pasmem, com o apoio dos americanos, porque essa bravata dos americanos invadirem a Groenlândia ou mesmo o Canadá pode não ser tão uma bravata tão fora do caráter factível de acontecer. E agora, com a fala do J.D. Vance, isso fica cada vez mais claro para os europeus. Eles estão a Deus dará e vão começar a se endividar ainda mais. Lembrando que a maioria dos grandes países da Europa, a França, Itália, já devem mais de 100% do PIB.
E isso vai ficar cada vez mais dramático agora. Eu não me assustaria se a BTC avançasse para $500 milhões ainda nesse ciclo. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Solana, XRP, AVAX, TRX e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.